Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, digam palavras de ações de graças. É interessante que o tema que é tratado aqui, no verso 1 e 2, nós não encontramos a expressão ou o conselho de Paulo para que possamos ser pessoas que falem, agradecendo, reconhecendo. O texto, de forma escrita, não diz nada em relação a isso, mas o princípio dele em si envolve um ato de ação em graça. E por que eu falo isso? Primeiro ponto, o capítulo 5 de Efésios e o verso 1 e 2 é uma continuação do capítulo 4 e o verso 32, como ele termina. E como é que ele termina? O verso 32 diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando a gente nota a dádiva do perdão que Deus nos concedeu em Cristo, nós devemos imitar a mesma forma. E o nosso imitar não envolve só um sacrifício pelo próximo, pelo outro, mas um agradecimento por aquilo que ele nos deu. Então, assim, o agradecimento ele está implícito aqui. Se eu agradeço e reconheço o sacrifício que Cristo fez por mim, através do que Deus concedeu Jesus para a nossa vida, eu reconheço que essa dádiva imerecida me foi concedida para que eu possa externalizar para o meu próximo. É tanto que ele começa o verso 1 do capítulo 5 dizendo assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, assim como Deus entregou o seu filho, devemos também entregar a nossa vida, primeiramente a Deus, como está lá em Romanos 12, verso 1, né? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, assim, eu me entrego a Ele, e ao me entregar a Ele, Ele me concede amor para que eu possa entregar-me ao meu próximo. Isso aqui é tão claro que é aquele texto muito conhecido nos Salmos, né? Acho que é o Salmo 37, é o Salmo 34, agora me deu um branco, qual dos dois? Que fala assim, entrega o teu caminho, ou seja, entrega a tua vida. Na vida espiritual, você não batalha para entregar. Você simplesmente se submete. Você se coloca em suas mãos. Então Deus coloca em nós o desejo de sermos vencedores, o desejo de sermos batalhadores. Mas primeiro eu me entrego. É na entrega que há luta em seguida. Ninguém luta para se entregar. Você se entrega e ele lhe dá forças para a batalha que você vai enfrentar. Tudo, na verdade, começa sempre com Deus. A gente vai até ele porque ele vem até nós. E aqui o texto deixa muito claro que pede para que sejamos imitadores de Deus, porque Deus entregou o seu Filho, como está lá em João 3,16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então, o que eu entendo aqui? Se eu de fato amo a Deus, eu vou me entregar a Ele. E ao me entregar a Ele, automaticamente eu vou me oferecer também para ser um benefício ao meu próximo. E o texto aqui fala assim, ó, o verso 2, né? E andai em amor. O termo andar, no sentido grego, quer dizer continue fazendo o bem, continue amando. É um andar não só em um ato, mas uma ação contínua. É tanto que tem outras traduções que falam assim, portanto, vivam em amor. O viver não é um ato, é uma ação constante. E o apóstolo aqui dá essa ênfase nesse verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Olha só, o termo que ele pede para com que andem em amor, você sabe que no grego, primeiro no Novo Testamento, tem duas expressões para amor. Um é amor filéu, amor fraternal, amor que você tem para com seu filho, amor que você tem para com o seu próximo, aquele com quem você corresponde. E o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que você ama o desinteressado. Ou perdão, aquele que não está interessado. É você amar aquele que na verdade não merece ser amado. Esse é o amor ágape, ou seja, um amor sem reservas, no tocante onde eu não vou escolher quem eu devo e quem eu não devo amar. E o amor ágape aqui é o que está incluso. É a mesma expressão que está lá em Mateus capítulo 5, quando fala assim, amai vossos inimigos e orai por aquele que vos perseguem. O amor ali é ágape também. A mesma expressão você encontra de amor quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala que sim, Senhor, eu te amo. Pedro, quando responde a Jesus, ele responde não com o mesmo sentido grego que Jesus pergunta. Jesus pergunta, você me ama? Ou seja, você me ágape? Você me ama sem reservas? Você me ama incondicionalmente? Você me ama independente de qualquer coisa? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Só que o amor de Pedro é filéu. Por isso que Jesus pergunta mais de uma vez. Ele não pergunta mais porque ele não tem entendido, mas ele quer que Pedro responda como ele pergunta. O amor de Cristo para com Pedro é ágape. O amor de Pedro para com Cristo é filéu.
Ah, Senhor, eu te amo fraternalmente. Eu te amo como parente próximo. É por isso que ele pergunta 3 vezes e na terceira vez Pedro se entristece, porque Jesus não mais pergunta ágape, ele pergunta filéu. E aí ele entende, na verdade, que o amor que Jesus estava dizendo, em nosso português fica muito difícil de olhar a diferença entre amor e amor. Mas no grego a gente vê essa diferença. E essa diferença é que causa tristeza em Pedro. E para fechar aqui, eu pergunto a você, se você de fato ama a Deus, você vai imitá-lo em sua natureza e essência, mas não que você seja um Deus, mas que como cristão que você é, Cristo em você colocará o senso de amar ao próximo de forma desinteressada, de forma que, embora ele não mereça, mas você, pelo amor que Cristo lhe deu, você vai amá-lo. Isso envolve um marido que tenha traído, isso envolve um filho que deseja ser rebelde, mas o seu amor permanece para com ele. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, mas Abel, isso não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que eu não tenho como dizer algo diferente do que o texto fala. Você ama independente de. Se a pessoa não corresponde, é um direito que lhe cabe, mas você não pode ser contaminado pelo desamor que aquelas pessoas tratam a você. É amando as pessoas incondicionalmente que a gente mostra, na verdade, que o amor de Cristo está em nós. É quando a gente ama aquele que a nossos olhos não merece, que a gente de fato mostra que somos convertidos. E aqui o texto, quando fala, digam palavras de ações e graças, é agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. E esse amor seja externalizado para com aqueles que estão ao nosso redor. E aqui o texto fala assim, ó, Paulo instou os crentes a viver em amor. Um chamado importante para essa sessão. Efésios 5, 8 a 15. A vida em amor, Efésios 5, verso 2, devia ser moldada segundo o amor de Cristo por nós. E aqui eu finalizo o meu comentário. Em outras palavras, Paulo enfatiza com muita clareza que amemos incondicionalmente. Isso é uma continuação daquilo que Jesus já falou. Lembra quando ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era dito, não estava escrito. Aí Jesus vai e corrige. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, o texto sagrado ele é muito claro. Parte do princípio divino de Cristo e automaticamente Paulo continua. E o texto quando fala assim, portanto, andai em amor, ou continue a praticar o amor que você recebeu. E assim sendo, nós possamos amar uns aos outros de forma incondicional, sem escolher e sem querer nada em troca. Porque Cristo morreu por nós e nos amou, sendo nós ainda pecadores. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que possamos dizer palavras, Senhor, que enaltecem a Tua pessoa e nos enobrece diante dos nossos irmãos. Que nós nunca venhamos escolher a quem amar, mas que possamos amar incondicionalmente. Assim como Paulo enfatizou aos Efésios, que essa mesma importância seja enfática em nossas vidas também. Dá-nos o Teu perdão e nos ajuda, Pai, a enfrentar essas dificuldades nos entregando ao Senhor. Sabemos que não é fácil amar a todas as pessoas, porque a nossa natureza pecaminosa ainda nos faz escolher as pessoas que devemos amar ou que não devemos amar. Mas te pedimos ao Senhor que venha nascer em nós, para que possamos ter uma visão e sermos de fato imitadores do Senhor. Dá-nos esta bênção e o teu perdão, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo em sua presença e uma boa semana. E até o próximo estudo, se Deus quiser.